Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês novamente sobre a redação da PUC de São Paulo. Falar sobre o parágrafo de introdução dessa redação. Eu vou te falar aqui várias possibilidades de parágrafo de introdução, vários jeitos para você começar o seu parágrafo de introdução. Eu já te digo um primeiro cuidado que você tem que tomar. Evita aqueles modelos prontos, evita ao máximo modelos prontos que você pega na internet. Seja alguém que te prometeu uma fórmula milagrosa para a redação da PUC São Paulo, ou então que alguém te prometeu essas fórmulas infalíveis para a redação do Enem. PUC e Enem são modelos diferentes. Isso não quer dizer que, caso o seu professor ou professora tenha te ensinado predominantemente ao longo do ano modelo Enem, que você não vai conseguir fazer a PUC. Lógico que você vai conseguir, certo? Mas toma cuidado ainda assim com essa diferenciação. Uma coisa que eu te digo, muitas vezes na redação da PUC, eles colocam lá algumas missões que você deve seguir. Como assim? Em algum momento do texto, utilizar um fragmento do texto de apoio, ou seja, em algum momento da sua redação, utilizar um fragmento do texto de apoio, concordar ou discordar com algum dos posicionamentos nos textos de apoio, então toma cuidado, bastante cuidado com isso, porque talvez, quem sabe, você já tenha que fazer algum tipo de modificação, já deve seguir um determinado ordenamento logo no seu parágrafo de introdução, beleza? Enfim, o primeiro tipo de parágrafo de introdução que eu vou te falar é aquele modelo clássico que a gente aprende quando está começando os estudos de redação lá na primeira série, lá no primeiro ano do ensino médio. É aquele tipo que no seu primeiro período vem a tese, no segundo período você dá uma pincelada dos argumentos e no terceiro período vem a sua conclusão, que pode ser, por exemplo, uma pergunta. O segundo tipo é aquele que vem o seu repertório. Repertório que pode ser o quê? Um filme, uma novela, uma série, um livro, um poema, entre outros. Logo depois vem a sua tese, certo? E depois os seus argumentos. 2 ou 3 argumentos. Recomendo na redação da PUC 2 argumentos. Porque redação da PUC São Paulo, em média 300 palavras, isso dá de 20 a 25 linhas. Logo depois, frases nominais seguidas de explicação. Vai depender muito do tema. Imagina que o tema seja, por exemplo, sobre educação. Você pode colocar primeiramente assim: evasão escolar, baixo rendimento. São frases nominais, são frases que não têm verbo e logo depois você vai explicar por que utilizou essas frases nominais no seu texto. Uma quarta possibilidade, a abordagem histórica. Aqui no Rio de Janeiro, os temas da redação da PUC, o tema que foi aplicado de manhã e o tema que foi aplicado à tarde, um deles era falar sobre a questão da preservação ambiental no Brasil. O outro era povos originários do Brasil. Tem tudo a ver fazer uma abordagem histórica em temas como esses dois que eu citei aí, correto? Abordagem histórica, mas não se esqueça também de logo depois botar a sua tese e os seus argumentos. Número 5, menção a texto que transmita autoridade. Eu já vi aqui na PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, um tema de redação da PUC falar sobre a questão da infância. Nesse momento, você poderia, quem sabe, mencionar o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um texto que transmite autoridade, certo? Seria lá o seu repertório. Só estou explicando melhor como que seria esse repertório. A sexta possibilidade, um modelo narrativo. Tem gente que fala modelo cinematográfico, flashes cinematográficos. Como assim? Eu já vi uma redação muito legal falando sobre a questão armamentista, mencionando, descrevendo uma situação hipotética de uma criança ou um adolescente que foi brincar com uma arma e acabou se ferindo ou ferindo o amigo. A pessoa fez isso nos seus 2 primeiros períodos, falando de 2 situações diferentes, mas bem emblemáticas, bem ilustrativas quanto ao tema, e logo depois colocou a sua tese. Por quê? De certa forma, as 2 situações que ela descreveu já ensejam, assim, os seus argumentos. E por último, a adjetivação. A adjetivação, que é um modelo bastante parecido com aquele das frases nominais seguidas de explicação. O terceiro modelo que eu falei aqui hoje. Recentemente, eu passei para os alunos uma resenha sobre aquele episódio de Cidade dos Homens, o Wallace e João Vitor. E muitos dos meus alunos, muitas das minhas alunas utilizaram esse modelo. Eles começaram a redação assim: absurda e cruel. Essa situação vivenciada por meninos como Laranjinha e Acerola no curta-metragem O Wallace e João Vitor. E logo depois, obviamente, você tem que explicar por que utilizou esses adjetivos, beleza?
O parágrafo de introdução vai te ajudar muito a desenvolver o restante do texto. Os parágrafos de argumento, que vem logo depois, serão desenvolvidos a partir da sua introdução e até a sua conclusão, que vem depois, vai seguir também esse critério, beleza? Enfim, fala aí para mim se você gostou do vídeo, se você tiver alguma dúvida, coloca aí, fala para mim de onde você é de São Paulo, fala para mim qual carreira você quer seguir, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.